gente, aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para transformar você num profissional disputado pelas empresas usando Machine Learning. Cientistas de dados, o que são, o que fazem, o que comem, onde vivem. Vou contar um pouquinho para vocês aqui dessa carreira que está surgindo, está todo mundo contratando mesmo no meio de crise e tal, não sei o que, está todo mundo louco para achar cientista de dados. E por que eu vou falar isso nesse vídeo de hoje? Todas as empresas devem estar notando que está todo mundo se transformando. O pessoal fala de transformação digital, digitalização das empresas. Empresas do passado que a gente achava que nunca iam desaparecer, como blockbusters, sumiram do mapa e foram substituídas por empresas que de fato são realmente digitais e estão aí nesse novo mundo, toda essa transformação. E essas empresas entenderam que isso é uma forma de crescer, de se marcar, de marcar presença nesse novo mundo, estão aí loucas para preencher vagas de tecnologia, vagas para lidar com dados, porque elas são todas empresas baseadas em dados, e a gente vai entrar um pouco mais disso nesse vídeo, e não estão conseguindo preencher. Elas não conseguem encontrar as pessoas que elas precisam. E até o final desse vídeo eu vou contar para vocês o que você precisa fazer para se diferenciar e ser realmente uma pessoa apta a preencher essas vagas. Tem muito esforço, mas eu vou falar aqui o guideline geral, o que essas empresas estão realmente buscando nessas pessoas. Então a primeira coisa que entra aqui quando a gente fala do que é o cientista de dados é qual que é a diferença entre o cientista de dados e o profissional de tecnologia mais tradicional, aí, o desenvolvedor de software, o dev, o profissional de TI, o programador e tal. Apesar de todo mundo serem profissionais de tecnologia, tem uma diferença muito grande do cientista de dados, que é por isso que é uma área multidisciplinar. Você encontra até pessoas com pouco conhecimento de computação como cientistas de dados. E claro que a gente sempre vai precisar aí também dos profissionais de tecnologia, eles têm um papel super importante, inclusive dentro da ciência de dados. Mas o que diferencia? Por que surgiu essa nova profissão do cientista de dados? O cientista de dados, ele não está tão interessado assim na tecnologia em si. Ele está interessado em entender aquela informação, em aplicar método científico, aplicar realmente uma informação, extrair uma informação que você pode testar, verificar ali com base em hipóteses e métodos e validar. Olha, baseado nestes dados, neste perfil, nestes clientes, nessas informações, essa é a melhor decisão que eu devo tomar. É isso que provavelmente vai acontecer no futuro. Então, olha, para toda essa lista de clientes, para quem você deveria, por exemplo, propor de vender uma caneta? E para quem você deveria propor, por exemplo, um apoiador de porta aqui? E para quem você deveria propor comprar um papel higiênico? Qual é a promoção que você deveria enviar para as pessoas lá no push notification do celular? Um banco, quanto você deveria cobrar de taxa de juros de cada uma dessas pessoas? E não é uma decisão com base no achismo do dono da empresa que tem o feeling de mercado, aquele cheiro ali e fala meio qualquer coisa. É mais uma decisão com base em dados, olha, no que realmente tem acontecido, no que as pessoas têm falado pra gente, qual é realmente a melhor decisão, mais racional, que mais faz sentido. E o cientista de dados está interessado nesses métodos, em como tomar decisões baseadas em dados, em números, em informações. E é por isso que atraiu tanta atenção assim de matemáticos, de físicos, de estatísticos. A gente aqui, cientistas de dados, a gente usa muita tecnologia, a gente usa linguagem de programação, tecnologias de ponta, porque para trabalhar com grandes volumes de dados a gente precisa dessa tecnologia, mas ela é multidisciplinar. E aí até entra que para o cientista de dados a programação acaba sendo menos importante, porque a gente usa muitas coisas prontas. O que é mais importante é entender o que está acontecendo, o que isso significa para o dado. E aí, dado um estudo, um modelo, todo um desenvolvimento cientista de dados, aí entra todos os profissionais de software para, olha, como que a gente vai deixar isso aqui de forma segura para o cara acessar aqui meu aplicativo, por exemplo, da Netflix, que vai sempre funcionar, vai sempre recomendar o melhor filme para ele, tudo vai funcionar de forma transparente e dedicada para o usuário. Então sempre tem essa parceria aí entre os times de tecnologia e os cientistas de dados. Mas é uma profissão muito diferente, você não precisa ser computeiro para se tornar um cientista de dados. Muitos não são, alguns são, atraem a atenção dessa galera, mas muitos não são. E tudo isso tem acontecido
porque surgiu um novo conceito aí nos últimos anos, uma nova forma das empresas pensarem, que chama cultura de dados. E saber entender esse novo conceito, eu garanto, vai mudar completamente a sua carreira e a forma como você vê tudo isso que está acontecendo nas empresas. O que é a cultura de dados? É a empresa deixar de funcionar ali com base no chute, com base no feeling de uma política e tal, e olha, a gente realmente aqui vai definir os nossos produtos de um lado com uma visão no cliente, que eles chamam de uma visão customer-centric, o que o cliente realmente quer, qual é a real dor das pessoas da sociedade, como que a gente vai entregar um produto que cura essa dor. E como que a gente vai encontrar isso? Não com base em olhar um outro caso anedótico, coisa assim, mas com base em dados. A gente vai ver as informações, a gente vai ouvir realmente o nosso cliente que manda ali mensagem na ouvidoria, que está comprando com a gente, está comprando nos concorrentes, está mandando um monte de sinais por aí, a gente vai realmente ouvir, consolidar e usar isso para tomar a nossa decisão. E é isso que se chama cultura de dados. É parar de chutar e ficar fazendo testes e sempre ir ali tateando. Nossa, será que o meu cliente ele quer um copo transparente ou será que eu quer um copo vermelho? Ah, não sei, vou fazer os dois e ver o que vende mais. E aí a gente vê o que faz. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente pode olhar para os dados e tomar a decisão mais assertiva. E esse pensamento está entrando aí pelas brechas em todos os lugares, em todas as empresas. E as empresas mais consolidadas disso, e aí você pensa aí, Google, Facebook, Amazon, elas entendem que, olha, o foco da minha empresa é dados, é saber usar dados. Eu vendo aqui cloud, vendo plataforma de varejo, aí no caso da Amazon, eu vendo buscador, vendo um monte de coisa. Mas o core da empresa é o dado, é como extrair informação desses dados para oferecer um produto para o cliente antes que ele pense. Quando ele fala, nossa, será que eu estou começando a ficar com sede? Já começou a aparecer uma garrafa d'água para vender para ele. Você sabe o que o cliente quer antes que isso fique claro para ele. Porque você está olhando para tantos dados que você consegue tomar realmente a decisão mais assertiva. E aí vocês devem estar pensando, mas está falando aqui de um monte de empresa e tal, e pá, mas eu quero saber cash, grana. Vale a pena eu virar cientista de dados? Quanto ganha um cientista de dados? Qual que é o risco que eu tenho? Porque, putz, eu tenho aqui um emprego, estou consolidado e tal. Será que vale a pena eu mudar de área? É claro, tem uma questão de afinidade aí com as técnicas, tem que ver se você gosta de fazer esse tipo de estudo, de investigar e aprender coisas novas. Todo projeto de ciência de dados envolve aprender uma coisa nova sobre o cliente para tomar uma nova decisão de negócio. Mas tem a questão financeira, não adianta ficar só nesse romantismo de tudo é muito bonito e tal, e não ganhar. E vou te falar, é uma profissão muito bem paga, tá? Um cientista de dados júnior hoje no mercado, você vai encontrar vagas aí que começam em 6, 7 mil reais no bruto. E como é uma carreira que está crescendo muito, tem uma ascensão muito rápida. Então os cientistas de dados estão crescendo muito rápido. O júnior rapidamente vira aí um pleno, o sênior, porque tem vaga, não estão conseguindo preencher, e as pessoas têm que se formar, você vai estudando constantemente e tem esse crescimento. E aí um cientista de dados sênior hoje tem salários aí de 10, 12 mil reais. Tem um crescimento muito acelerado dentro dessa carreira. Então, se você curte essa questão de estudar, de método, de entender o comportamento, é uma super oportunidade que tem hoje no mercado que vale completamente a pena. Tem até algumas reportagens, se vocês procurarem por aí, que falam que nos próximos 2 anos os salários vão crescer e vai ter cientistas de dados aí com salários de 30 mil reais, porque a carreira vai crescendo e vão surgindo cada vez mais oportunidades de ascensão. E é uma carreira que, normalmente, na maior parte das profissões, você imagina, você vai crescer ali até virar um sênior e depois você vai ter que ir para cargos de gestão, liderança e tal, que é uma possibilidade, o cientista de dados exige uma gestão qualificada que entende ali daquele trabalho, dos métodos estatísticos e tal, mas também tem muito lado para crescimento técnico. E as empresas entendem isso hoje. Estão surgindo as carreiras de especialista em ciência de dados, de tech lead em ciência de dados. Que, putz, eu vou crescer para ter o cara que é o melhor cara técnico no assunto disso, do país, da cidade, que vai ser o grande diferencial. E eu preciso manter esse cara, eu não posso forçar ele a ir para um lado de gestão. Eu preciso fazer ele crescer tecnicamente. Então é uma carreira que está crescendo muito e estão surgindo muitas outras carreiras
braços disso que a gente já vai comentar um pouquinho, que também pode ser uma puta oportunidade se você achar que isso vale a pena, que é legal. E aí, antes de falar ali com um pouco mais de detalhe o que é o cientista de dados, eu vou falar o que não é o cientista de dados, que até muitas empresas estão confundindo isso, estão entrando nisso, precisam de cientista de dados, mas não sabem exatamente o que fazer. E é importante ter essa diferenciação. O que não é o cientista de dados? Não é o cara que vai ficar estruturando grandes bases de dados. O cientista de dados trabalha com big data, com grandes volumes, mas não é ele que estrutura. Quem faz isso é o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, em certos casos, que vai montar toda essa estrutura. Não é o cara que vai ficar fazendo um monte de gráficos e painéis e tal. Quem faz isso é o analista de BI, também uma profissão de ciência de dados. Muito importante, muito poderosa, mas não é o cara que está ali se debruçando para descobrir coisas novas, para fazer um modelo preditivo, prever o futuro e tomar uma decisão. Ele está criando ferramentas que tomam essa decisão. Esse é o analista de BI. O cientista de dados, de fato, faz um modelo preditivo. Não é o cara que fica subindo código em cloud. Não é o programador que vai, eu vou fazer ali o super produto e tal, com engenharia de software, e vou fazer um super código. Não, quem faz isso é o engenheiro de software, é o desenvolvedor, que tem um conhecimento de programação, inclusive, muito mais profundo do que o cientista de dados. O cientista de dados, ele é quem? É o cara que vai estudar os dados usando ferramentas matemáticas, ferramentas estatísticas, e vai chegar nas melhores conclusões para se tomar. E aí você está falando, mas se tem tanta relação ali entre o pessoal de tecnologia e o cientista de dados, e é uma carreira que está crescendo tanto, por que não está cheio, recheado aí de profissional de TI migrando para isso? Tem! A resposta é tem um monte de gente. É uma área que nasceu ali da estatística, então vocês vão encontrar muitos estatísticos, matemáticos, físicos, como cientistas de dados, mas tem um monte de gente de software que está migrando para a ciência de dados, justamente por ser um trabalho talvez um pouco mais dinâmico, não é mais tanto ali ficar fazendo código de um diagrama que alguém manda para você e tal. É um trabalho muito mais investigativo, de fazer gráfico, estudar. Cada projeto é muito diferente, então tem gente que tem esse perfil, curte muito mais. E tem um certo equilíbrio ali dentro da ciência de dados, por ser multidisciplinar. Muita gente não vem dessa área, então não é profunda em programação, mas tem o equilíbrio. A gente faz códigos e precisa ser um código bem feito. E o cientista de dados está justamente nesse meio do caminho que fala, eu estou aqui trabalhando com programação, estou fazendo uma lógica e vou entregar uma coisa que as pessoas conseguem rodar e fazer seus próprios estudos. A galera de negócio, que entende muito mais do problema do que eu. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que estruturar esse código, eu também tenho que ter uma visão do problema, eu tenho que entender a dor da área de negócio para entender qual é o estudo que eu vou fazer, onde que eu vou parar. É o cara que fica ali bem no meio do caminho. Usa tecnologia, mas não é profundo, e aprende sobre a área de negócio, apesar de não atuar nela. E faz esse meio de campo para encontrar a melhor solução técnica, a melhor solução matemática, estatística, que eu consiga ali aplicar todo mês, entender os melhores clientes, para tomar a melhor decisão possível. E faz modelos que preveem o futuro e permita que você tome a melhor decisão antes que ela aconteça. Você vai descobrir, por exemplo, qual é o melhor preço que eu deveria cobrar para essa caneta? Qual que é a chance de uma transação de cartão de crédito ser uma fraude? Eu deveria bloquear ela e proteger o meu cliente, mas se eu bloquear demais eu tenho um problema, eu causo transtorno. É justamente cientista de dados que permite fazer esse estudo e descobrir qual é o melhor momento para tomar essas decisões. E aí vocês veem, cada um desses problemas é um desafio novo, é um desafio de negócio novo, e para cada problema a gente tem que aprender um pouco mais de uma nova área. Então é uma área que você está sempre aprendendo coisas novas, fazendo esse meio de campo entre a galera ali que está super profunda em decisão técnica, estratégica de negócio, de nossa, quanto que eu vou vender de caneta, como eu vou dimensionar estoque e tal, e ver o cientista de dados e olha, eu vou te dar aqui uma ferramenta, um insumo, um estudo com base em estatística, no que o cliente está falando, eu vou provar que isso é a melhor solução que você deveria tomar, e vai te ajudar no seu negócio, vai resolver a sua dor, e o seu trabalho vai ficar muito melhor. E ele faz isso fazendo essa ponte entre a tecnologia, a matemática e o negócio. Por isso que é uma área que a gente fala que é tão multidisciplinar assim. E aí essa tal de cultura de dados, por que ela é tão importante assim para as empresas e o mais importante, para você?
Porque as empresas que descobriram que esse negócio de tomar decisões baseadas em dados faz a diferença, estão se diferenciando muito de todas as outras, estão se descolando muito. Então você pega setor bancário, essas fintechs, Nubank e tal, todas elas nasceram dentro desse pensamento de cultura de dados e estão crescendo com uma velocidade assustadora. No varejo, que era um ramo super tradicional e tal, surgiu o Magazine Luiza, que falou, putz, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados, a gente tem que oferecer promoção para o cliente certo e usar os dados para oferecer cada vez melhores soluções para o cliente, pensar no cliente. Putz, está deslanchando numa velocidade inacreditável. Filmes. Quando que 10 anos atrás a gente ia pensar, nossa, o Blockbuster vai desaparecer, esse Netflix que ninguém nunca ouviu falar vai tomar conta? Olha o que aconteceu. E quando que a gente ia achar 10 anos atrás que a Amazon, que era uma lojinha online para comprar mouse, coisa de computador, livro, não sei como loja de livro, ia ter o Amazon Prime Video, que ia competir no setor de filmes e produzir filmes. É inacreditável isso. Então, as empresas que perceberam isso estão crescendo muito mais rápido. E cada vez mais, todas as empresas estão percebendo. E você entrar nessa onda agora, entender essa filosofia, esse raciocínio de, olha, não adianta mais ficar olhando só para o negócio e decidir quanto que a empresa vai lucrar, o que é melhor para a empresa. A gente tem que olhar para os dados e olhar para o que é melhor para o cliente, como a gente vai entregar a melhor solução. Isso vai fazer o cliente fidelizar, isso vai dar eficiência para a empresa, a gente não vai perder energia com o que não é necessário, e você vai se diferenciar, você vai trazer insights dentro da sua empresa que, putz, ninguém sonharia. Coisas que não são óbvias ali dos dados. E você vai fazer um estudo adequado que vai falar, olha, o que realmente faz diferença para uma pessoa comprar um mouse de computador ou não, talvez não seja o preço, talvez seja a cor do botão. E aí com um modelo de machine learning, você consegue efetivamente ver o que é mais importante e como cada uma dessas coisas está impactando na propensão desse cliente comprar ou não seu mouse e fechar uma compra dentro da sua loja. E a gente já comentou aqui um pouco atrás que profissões que podem existir dentro dessa tal cultura de dados. A gente já falou um pouquinho disso, mas surge todo um ecossistema. A gente mencionou lá o engenheiro de dados, que vai pegar todas as informações do cliente, que vem de uma forma bruta, vem informações ali para emitir nota fiscal, e olha, vamos consolidar aqui de uma forma que a gente possa fazer estudos, que a gente possa entender que as áreas de negócio vão definir preço, vão poder olhar para essa tabela e fazer sentido. Vou falar aqui, além do cientista de dados, vou falar de outras 4 profissões que estão crescendo dentro disso e tenho certeza, daqui a 5 anos vão ter mais profissões surgindo dentro disso. Então, a gente já falou lá atrás, por exemplo, o engenheiro de dados é uma dessas profissões. Tem o analista de BI, que a gente mencionou. O próprio cientista de dados, uma dessas 5 profissões. Tem o engenheiro de machine learning, que vai fazer justamente essa ponte aí entre o código do cientista de dados, que não é um programador, e como que a gente vai colocar isso dentro de um perfil de tecnologia. E tem ainda o desenvolvedor, um tipo de desenvolvedor mais profundo, que eles chamam hoje de desenvolvedor full stack, que ele vai pegar, olha, como toda essa informação que veio aqui, a gente consegue consolidar e colocar de forma robusta no aplicativo. Então vamos lá, vamos descrever cada uma dessas 5 profissões que eu coloquei aqui. Engenheiro de dados, ele vai pegar as informações que o cliente traz aqui pra gente, só que traz de uma forma crua. A gente pega ali, dados que a gente pegou para emitir nota fiscal pro cara, de qual produto ele comprou e tal. Vem de uma forma muito robusta, um formulário, um clique que o cara clicou na página. Olha, como que a gente vai estruturar isso aqui? De uma forma organizada, dentro de tabelas, que as áreas de negócio possam fazer estudos para encontrar o melhor preço, entender como é esse cliente, possam desenvolver novos produtos. E aí o engenheiro de dados vai estruturar esse monte de tabelas que vai alimentar o trabalho tanto do analista de BI, que vai pegar essas tabelas da forma mais rápida possível. Um cliente acabou de comprar uma caneta. Já vai aparecer num certo painel ali para a área de negócio que está entendendo o tempo todo o que está acontecendo. Vendemos uma caneta. Caneta é o produto que está sendo mais vendido. Liga para o gerente da loja e fala para dar um desconto, para a gente acabar logo com o estoque de caneta. Ou talvez não, amanhã aumenta um pouquinho o preço, porque está vendendo muito, dá para a gente equilibrar isso. É que nem o feirante, no fim da feira ele vai perder os produtos, ele vai baixando o preço. O feirante sempre fez modelo de machine learning ali dentro da cabeça dele.
para garantir que ele vai maximizar o lucro escoando o máximo que ele tem de produto. O analista de BI vai trazer essa ferramenta, ele vai trazer um painel que o pessoal vai bater o olho e ter toda a informação importante, vai ter um monte de gráfico ali de, nossa, é isso que eu preciso ver para tomar minha decisão de mexer no meu preço, de mexer no meu estoque, mandar carro para lá, mandar carro para cá. É uma informação consolidada, rápida e visual dessas tabelas. E aí tem também o cientista de dados, que atua muito em parceria aqui com o engenheiro de dados e com o analista de BI, só que ele vai trabalhar fazendo estudos para extrair informações não óbvias desses dados. Então, olha, para o preço, qual que é a variável mais relevante, que mais importa ali dentro da cabeça do cliente para comprar alguma coisa? Qual que vai ser a propensão do meu cliente aceitar um seguro de celular, por exemplo, no mês que vem, para decidir quantas pessoas que eu vou dimensionar ali na minha equipe de telemarketing, para ligar e oferecer o produto para as pessoas. O cientista de dados ele vai fazer modelo, por exemplo, para descobrir qual que é a probabilidade de alguém que faz um seguro de um carro, bater esse carro, acionar o sinistro e tal, e ajudar a saber, putz, desse cara, quanto que eu tenho que cobrar do sinistro? Quanto que eu deveria cobrar no valor do seguro para ele? Para que estatisticamente tudo funcione. Vai fazer um modelo de previsão fraude, que a gente comentou lá, fraude de cartão de crédito, fraude de roubarem sua senha do Mercado Livre, saírem comprando. Poxa, será que eu não tenho como perceber que a transação é uma fraude? O cliente entrou lá, acabou de mudar o endereço para um lugar distante, fez compras de valor muito maior do que não deveria, do que ele costuma fazer. Será que faz sentido que seja a mesma pessoa? Ou que a gente também comentou, modelo de crédito num banco. Se o Rafael aqui vai emprestar dinheiro ali para Mariana, vai emprestar R$1.000, qual que é a chance dele efetivamente ter o dinheiro de volta e lucrar um pouquinho ali? Ou a Mariana não pagar e eu perder o dinheiro. Nota que tudo isso são modelos de como prever um evento que vai acontecer antes que ele aconteça. Esse é o grande trabalho do cientista de dados. Usar os dados para tirar insights, entender como eles funcionam e usar isso para prever o futuro. E aí, sabendo o futuro, a gente pode proteger o nosso negócio, tomar as melhores decisões que ajudem o cliente e resolvam a dor do cliente. E aí o cientista de dados ele vai fazer todos esses modelos, só que depois ele fez esse monte de estudos e tal para entender, só que isso tem que ser aplicado de uma forma consistente, de uma forma produtiva ali. O modelo vai ter que ser aplicado todo dia para saber, putz, hoje quem são os clientes que eu vou ligar ali para oferecer meu seguro? Essa transação que acabou de acontecer é fraude ou não é? Isso tem que funcionar o tempo todo. E o cientista de dados que fez todo esse estudo estatístico, fez toda essa investigação, ele não faz essa implantação. Quem faz isso é que a gente chama de engenheiro de machine learning, que é justamente o cientista de dados fica ali multidisciplinar entre as áreas de negócio, matemática, computação e tal, e a computação, o engenheiro de machine learning também, só que ele tem um peso muito maior aqui na computação. Ele entende um pouco, ele entende ali a ideia por trás de um método de machine learning, só que aí ele vai pegar esse método e vai implantar isso no computador. E aí vai implantar numa infraestrutura de cloud, robusta e tal, para garantir que funciona toda vez, se der problema na base, tem uma regra de contingência para resolver tudo isso. Mas ele vai colocar isso de uma forma que, olha, isso aqui está no ambiente seguro, protegido, que todo mundo pode usar para poder alimentar depois um aplicativo, chegar no cliente de alguma forma, chegar num sistema do gerente da loja e permitir a tomada de decisões. E pode, inclusive, ligar num painel do analista de BI. Só que eu tenho que garantir que esses dados vão chegar de forma consistente, vão rodar aí dentro de um modelo, que pode ser muito pesado numa infraestrutura confiável, e vão alimentar uma saída para alimentar, por exemplo, o painel de BI. E aí, por último, tudo isso, no fim, tem que chegar para o cliente de alguma forma. Tem que chegar no aplicativo. O engenheiro de machine learning vai garantir a consistência que esse modelo está rodando. Mas depois, para fazer essa conexão final aí, de olha, a gente fez tudo isso, a gente tem painel de BI, a gente tem um monte de base de dados, a gente fez tudo, mas vai ter que chegar para o cliente, vai ter que chegar ali no celular, no aplicativo de uma empresa de varejo, a push notification, olha, você tem uma promoção para comprar um caderno.
E a gente sabe que você quer comprar um caderno e tal, não sei o que, então a gente está te dando 20% de desconto. Quem que faz essa conexão de todo esse ecossistema de dados que a gente viu aí, do engenheiro de dados, analista de BI, cientista de dados, engenheiro de machine learning, com o cara final, que também está ligando nessas grandes bases de dados, para fazer isso também de forma robusta? Esse é o desenvolvedor full stack, que antigamente a gente pensava ali, tem o cara que desenvolve site, o cara que desenvolve o motor do site e tal. Hoje tudo isso cresceu muito, é muito mais forte, está dentro desse mundo de aplicativos e está ligando em inúmeras bases de dados para fornecer ali, quando você entra na Netflix, putz, qual é o melhor filme que eu quero ver? Quero ver um filme aleatório. Olha, a gente te recomenda esse daqui por esse motivo. Ele está pegando a saída de um modelo que o cientista de dados fez, usando bases do, do engenheiro de dados, foi implementado pelo engenheiro de machine learning, foram tomadas decisões de como esse modelo deveria ser calibrado com painel de BI, por exemplo. Aí vem o engenheiro full stack, pega todas as informações e liga ali no aplicativo. Que não é uma tarefa simples, é um monte de bases, um monte de dados que tem que chegar para o cliente de uma forma completamente transparente e robusta, não pode parar de funcionar. Sempre tem que estar livre ali, limpo para o cliente usar, mesmo que você esteja atualizando o sistema, trocando o modelo, põe nova coisa, muda a interface, põe um novo botão, tudo está sempre transparente. E aí quem faz isso é esse desenvolvedor full stack, full cycle, que está ali na ponta já de todo esse ecossistema de dados, levando toda essa solução para os clientes. E por que eu estou falando tudo isso? Por que isso é uma oportunidade tão grande para você agora? O que essas empresas estão fazendo, contratando tanto cientista de dados, tanto engenheiro de dados? Por que todo mundo está entrando nesse cenário? É aquela cultura data-centric, que eu estava comentando com vocês, é a cultura de dados. Isso não é simplesmente, não, temos aqui um monte de base de dados, então vamos começar a usar isso daí para ver qual é que é. Não é isso. Cultura de dados é uma forma de pensar, é um mindset que as empresas estão entendendo e estão colocando em todas as carreiras. Então, até ali o analista que fica ligando para fornecedor, para dimensionar estoque e tal, hoje esse analista faz isso olhando um painel de Business Intelligence, um painel de BI. Ele usa modelos de um cientista de dados. Ele tem que saber entrar, olhar, entender tudo isso que está acontecendo. Então, ele continua tendo que ter esse bom senso, esse feeling, esse entender dados. Porque hoje todas as decisões, as empresas funcionam com tomadas de decisões baseadas em dados. Então isso está entrando em tudo. E você, sabendo disso, podendo conscientemente se aprimorar nisso, vai ser o grande diferencial para você. Você vai aprender ali um pouquinho de técnica de BI. Eu aqui no canal falo muito sobre técnicas de machine learning, que tipo de insight que você pode tirar, que problemas que você pode usar. E aí você vai chegar em conclusões que seu chefe nunca imaginou que você poderia chegar. E vai trazer insights muito loucos, novos, que vão mudar o negócio. Você vai se tornar um profissional diferenciado. E aí sempre vem aquele medo, putz, mas será que essa carreira de cientista de dados e tal é para mim? Não tem que ter, eu já vi que tem graduação de ciência de dados em não sei onde e tal. Dados, eu nunca fui para esse lado, sou, sei lá, sou engenheiro, sou físico, sou matemático, sou físico médico. Resposta rápida aqui. Eu sou formado em ciências físicas e biomoleculares, gente. Então não, historicamente, nenhum cientista de dados, nenhum desses profissionais teve formação específica nisso. Até porque essa área não existe, é uma área nova. Então todo mundo que foi entrando aí foi aprendendo conforme a necessidade. Eu mesmo, física biomolecular, fiz doutorado em neurociência, fui aprendendo ali conforme tinha uma necessidade, preciso disso, quero colocar esse elemento na minha tese, e no fim juntou tudo isso e, putz, são as coisas de um cientista de dados. E aí levei anos para estudar tudo isso. O que acontece que hoje tem essas formações? Tem tanto graduações como cursos, eu tenho um curso, tem um monte de gente agora aqui para ajudar vocês a estudarem. Todo mundo que já passou por isso, hoje entende que é uma área aí estruturada, que tem que estudar isso, isso, isso. Então não precisa mais passar um tempão estudando um monte de coisa, tateando para ver como chegar lá. Tem um monte de gente para te ajudar a te guiar o que você precisa estudar. Tem gente que aprende sozinho, tem gente que faz curso lá, meus alunos estão se aprofundando ali, pode ser muito mais rápido.
mas é para você. Tem cientista de dados, tem todos os profissionais, tem gente de tudo que é carreira. Tem engenheiro de produção, tem físico, tem matemático, tem estatístico. Já conheci até um cara formado em história que era cientista de dados. E aí dá aquele medo de, mas eu sou diferente se não funcionar pra mim e tal, não sei o quê. É pra isso que eu tô aqui com o canal. Eu tô aqui pra te ajudar, vou te passar os conceitos, você vai entender, e aí você vai entender se é pra você, se não é. Eu vou dar aqui o meu melhor pra te ajudar, pra você ver que sim, dá pra aproveitar essa oportunidade o máximo que você puder. Então é isso. Hoje eu falei aqui um pouquinho do que é um cientista de dados, o que fazem, onde vivem, o que comem. Come eu não falei, mas já dou um spoiler aqui. Pizza é uma grande preferência aí dentro da área. Espero que vocês tenham gostado e valeu, falou!